Olá, sexto ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para deixar o conteúdo a vocês dessa semana. Nós iremos falar um pouquinho sobre a história da Terra. E aí, quando eu falo de história da Terra, principalmente, nós iremos relembrar um pouquinho do passado. Iremos viajar um pouquinho nas formas científicas. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu com o planeta Terra, tá? De forma científica, por enquanto. E aí, gente, quando a gente começa a falar sobre a Terra, nós lembramos o seguinte, que a Terra é um planeta, não é verdade? Podemos dizer que é o terceiro planeta que está mais próximo do Sol. Podemos dizer também que é o planeta onde tem vida. Sim, tudo isso. Só que a gente só tem essas informações, a gente só obtém essas informações através do estudo. Ah, professora, mas que estudo é esse? É o estudo da geologia. O que é o estudo da geologia? A geologia é a ciência que estuda a origem da Terra, a vida na Terra, a estrutura da Terra, como a Terra se movimentou, como a Terra se formou, como a Terra é estruturalmente formada. Então, isso a gente vai observar através do estudo da geologia. Nós temos também os geólogos. Os geólogos, eles vão ajudar também no processo do quê? Do estudo das rochas, do estudo dos minerais, do estudo dos fósseis, porque através deles, eles vão conseguir organizar todo o processo de como aconteceu e ocorreu toda a movimentação da formação terrestre. Até porque nós trabalhamos com formas científicas, com informações que nos são passadas. E é através do estudo da geologia em que a gente vai observar toda a estrutura do planeta Terra, como tudo começou. E aí, a gente começa a pensar da seguinte forma. Nós temos a natureza, não é verdade? Ela compõe o planeta Terra, correto? Sim. Só que para a natureza, existe tempo. Para a natureza, existe horas, existe minutos, existe segundos? Não. A natureza, ela tem seu tempo. Porém, o homem não. O homem, ele tem a sua necessidade de ter seu tempo. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente lembra que o homem, ele vem distinguir a vida na Terra de 3 modos, em 3 tempos diferentes. E aí ele distingue assim. O tempo cronológico. Quando a gente fala de tempo cronológico, a gente fala de milênio, de século, de anos, de dias. Por exemplo, hoje é dia 8 de maio. De que ano? De 2023. Muito bem. E que horas? São 7h40. Então, isso é o quê? Um tempo cronológico, tá? Horas, dias, minutos, milênios, são tempos cronológicos. São tempos que o homem, ele vai dividir de acordo com o quê? Com o seu dia a dia, né? Por exemplo, qual o horário da entrada da escola? 7h20. Qual o horário do recreio? 9h30. Então, esse é um tempo o quê? Cronológico. Porém, nós temos também o tempo histórico. O tempo histórico, ele vai mudar de acordo com
a necessidade ou algo que ocorreu na sociedade. Por exemplo, a sociedade no passado era de Idade Média, que é diferente da sociedade contemporânea. Por exemplo, também, nós temos o tempo, por exemplo, da tecnologia. No passado, há 10 anos atrás, não existia o WhatsApp. Hoje já existe. Então, é um tempo que é histórico, que vai se modificando. Nós temos também o tempo geológico. O tempo geológico é aquele que acaba sendo dividido em épocas, escalas geográficas, períodos, eras. E aí a gente pode dizer que nós temos os tempos Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. De que período? Do período Quaternário, né? Do período Jurássico, do período Carbônico. Ou seja, tudo isso é de acordo com o planeta Terra, tá? Então, nós temos o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo geológico. E aí, nós iremos falar um pouquinho sobre a formação da Terra. Quando a gente fala de planeta Terra, né, a gente diz que a sua formação existiu há 4,6 bilhões de anos. A partir de quê? De uma poeira, de um gás, e que acredita-se que nas primeiras horas não ocorreu mudanças, até porque o planeta ele era apenas o quê? Uma massa deformada, né, com pedaços de rochas. Então, não existiam toda essa formação. E aí, com o passar do tempo, né, com o passar das horas, a gente começa gradativamente a perceber que essa massa, ela vai ganhando força e aí começa a ter o quê? Uma colisão planetoide. O que é essa colisão planetoide? É quando esses pedacinhos que são aqui distorcidos na imagem que a gente observa, esses pedacinhos, eles acabam entrando em órbitas e formando o quê? A Lua. Nós tivemos também o resfriamento de quê? O resfriamento das rochas que se solidificaram, ficaram mais densa, mais dura e acabaram formando o quê? A crosta terrestre, que é uma estreita camada que acaba envolvendo a Terra. E isso a gente vai estudar hoje ainda. Além disso, nós tivemos também a formação dos oceanos, né? Através da formação dos oceanos, a gente começa a ter o fim da era protezoica, né? Que até agora a gente chamou tudo isso de pré-cambrianos, né? E aí a gente começa a entrar na era paleozoica, né? Onde a gente começa a observar poucas atividades vulcânicas, né? Que começa a ter dentro do planeta Terra, tá? E com isso a gente começa a observar o surgimento de outros seres, né? E aí vem os peixes, as esponjas, os corais, os molúsculos, né? E vem a parte ortodoviciano, né? Que acaba existindo as primeiras plantas terrestres. Depois disso, nós tivemos também os animais terrestres, e aí a gente começa a observar também uma era mesozoica, que é a era dos répteis, e aí começam a surgir répteis de grandes portes através de quem? Dos dinossauros. E aí esse período começou a ficar conhecido como um período jurássico, né? Então, é um período de grande formação do planeta Terra. Além disso, gente, nós tivemos grande importância também na criação do Homo sapiens, né? Que foi através do que? Os primeiros grupos de Homo sapiens, eles surgiram no continente o que? Africano. E aí começaram a migrar para ambientes.
A princípio, eles eram espécies de 4 apoio, né? Eles andavam de 4 apoio. E com o passar do tempo, ele começou a se reerguer estruturalmente. E aí começa a parte de usar a escrita, a caça, né? É a parte histórica que a gente começa a observar nos últimos segundos aí desta formação do planeta, tá? Além disso, nós tivemos também, aí falamos de toda a parte estrutural do planeta Terra, né, de toda a formação estrutural, e aí a gente vem para a parte que vai adentrar internamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do planeta Terra por inteiro, né? Por quê? Ele não é composto por um único elemento ou uma única forma. Ele é composto por camadas. Camadas essas que a gente pode denominar como núcleo, manto e crosta. O núcleo é uma porção central do planeta, tá? Ele pode ser tanto interno quanto externo. O núcleo interno, ele é mais sólido, mais rígido. O núcleo externo é o núcleo mais líquido, tá? O núcleo interno, ele tem uma temperatura mais o quê? Mais intensa do que o núcleo externo. Aí a gente acredita que o núcleo interno, ele tenha um pouco mais, né, sentido aí dentro da parte do planeta Terra. Além disso, nós temos o manto. O manto, além do núcleo, o manto é uma camada mais grossa, tá? E bem pastosa. Ou seja, através do manto, ele vai envolver, por ele ser mais grossa, mais pastosa, ela envolve toda a parte do núcleo. E aí, nós temos dentro do manto o magma, né? Que aí faz essa referência mais pastoso através do manto. E aí, o magma, nós iremos estudar mais para frente sobre a rocha magmática, né? E sobre a erupção dos vulcões que acabam também desejando, né? Despejando o que? Lavras, né? E essas a gente começa a dizer que são os magmas que são expelidos. Depois do manto, nós temos a crosta. Lembra que eu falei com vocês sobre a crosta terrestre, que é a camada, né, que é camada superficial da Terra, né? Ela vem logo após o manto e ela também pode ser chamada de litosfera, que é essa proporção que contém ferro, cálcio, potássio, entre outros. Além disso, a crosta terrestre, ela é responsável também pela formação do oxigênio, do silício e também do alumínio, tá? Então, nós temos o quê? 3 camadas da Terra: crosta, manto e núcleo. E o núcleo ele pode ser dividido entre interno e externo, ok? Gente, espero ter ajudado vocês nessa explicação. Até a próxima!